6 de agosto, Café com Deus Pai. Identidade restaurada. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Salmo 138, versículo 8. Vejam que, nesse salmo, o salmista escreveu que o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Deus vai realizar o propósito dele na sua vida. Ele tem um propósito na sua vida. Mas para que esse propósito que Deus tem para a sua vida seja concretizado, você precisa ter a sua identidade restaurada. Muitas vezes pensamos que não somos capazes de realizar planos e projetos que Deus tem colocado em nosso coração. Ele olha para você como uma líder na sua casa, como mãe dos seus filhos. Ele olha para você como um pai que ama a sua família, como um marido que é sacerdote na sua casa, como um líder que pode organizar uma célula para levar a palavra para as pessoas que precisam das suas habilidades e daquilo que você sabe. Mas como você pode cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida se você não tem a sua identidade ativada? Muitas pessoas olham e pensam: sou muito fraco, não tenho capacidade, não tenho como fazer isso. Mas o versículo de hoje diz: o Senhor cumprirá o seu propósito, o propósito dele para comigo. Ele está fazendo uma afirmação. Eu tenho certeza que o Senhor realizará o propósito que ele tem para comigo. Quando o salmista escreveu isso, ele estava com a sua identidade ativada. Ele estava com a certeza e confiança. Eu sei quem é Deus. Eu sei que quando ele fala, ele cumpre o que ele fala. E eu sei que se ele fala a meu respeito, que ele me chamou e que ele me colocou nesse papel, nessa posição, é porque ele sabe que eu posso fazer muito bem isso em que agora eu estou. Não importa qual a posição em que você está agora. O que importa é que se você está nessa posição agora, você está pronto para realizar o melhor que você pode e avançar para novos planos e novos propósitos, porque Deus, ele não tem um único propósito em nossa vida. Ele vai realizando propósitos, planos e projetos para um propósito final, que é maior, o de que todos nós possamos estar com Ele para sempre, na eternidade, na glória, carregando lá no céu grandes propósitos que foram realizados. Vários propósitos, pequenos, médios e grandes, realizados ao longo da vida e que, somando-se, todos cumprem o propósito final: sermos filhos de Deus que manifestam na terra a glória dele. Mas você está com a sua identidade ativada? Talvez hoje você precise restaurar a ativação dessa identidade. Continuando no versículo, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo.
ele tem confiança, certeza. O Senhor vai cumprir o propósito dele para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Ele está dizendo: eu posso muitas vezes tropeçar. Às vezes, no caminho, nós fracassamos no cumprimento de certos projetos e propósitos. Mas teu amor, Senhor, permanece para sempre. O amor de Deus, ele nos ajuda, ele nos conforta, ele nos alcança na depressão, na ansiedade, na preocupação. O amor do Senhor permanece para sempre. Talvez você esteja pensando: eu falhei, eu traí, me enganei, errei, mas o amor do Senhor permanece para sempre. Não é porque você tropeçou que o Senhor deixou de amar você e que você não tem mais jeito. Ative novamente, restaure a sua identidade. Você continua sendo filho. Quando um filho erra ou falha, você que é pai, você que é mãe, você abandona o seu filho? Certamente que não. Você expressa o amor e fala: filho, filha, eu estou aqui. Vamos em frente. Vamos tentar de novo. Vamos recomeçar. Vamos reconstruir. E assim também é Deus. E o salmista expressou isso nesse salmo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. E ele termina: não abandones as obras das tuas mãos. Ele faz um pedido. O Senhor começou uma obra. Em Jeremias, no capítulo 18, nós lemos a história em que Deus disse para Jeremias: vá até a casa do oleiro e eu falarei contigo. Jeremias desceu à casa do oleiro e quando ele chegou ali, ele estava fazendo um vaso sobre as rodas, a máquina que fazia os vasos. E de repente aquele vaso caiu e se quebrou. Então aquele oleiro tomou aquele barro quebrado, começou a mexer naquela argila e colocou novamente na máquina e começou a formar um novo vaso. Então o Senhor disse para Jeremias: por acaso eu não poderei fazer com vocês da mesma forma? Então, nessa passagem de Jeremias, no capítulo 18, nós entendemos que nós somos obra das mãos do Senhor. E o salmista aqui faz esse último pedido: não abandones as obras das tuas mãos. Não abandone a nossa vida. Continua trabalhando em nosso vaso. Continua trabalhando na nossa identidade, restaurando, restabelecendo a nossa vida. E Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, Paulo escreveu para o povo de Filipos, para os filipenses, o seguinte: aquele que em vós começou a boa obra, certamente a completará até o dia de Jesus Cristo. Sabemos que Jesus um dia voltará para buscar a igreja. E Paulo escreveu para os filipenses que aquele que em vós começou a boa obra, certamente a completará até o dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo pode ser o dia da minha morte, o dia da nossa morte. No dia em que morremos, partimos para o céu quando estamos conectados a Jesus. Ou o dia em que ele virá, como está prometido no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, que ele voltará para levar um povo que é zeloso, ou seja, que zela,
que cuida e de boas obras, um povo que cuida de praticar as boas obras. Então, o Senhor, lendo mais uma vez o versículo, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Tenha certeza, convicção, Deus ainda vai realizar o propósito dele comigo. Eu posso estar fraco hoje, eu posso pensar que não posso hoje, eu posso lembrar da falha, da queda que eu tive há algum tempo atrás, mas o teu amor, Senhor, permanece para sempre. O amor de Deus permanece de pé. Não abandones as obras das tuas mãos. Essa é a oração do salmista. O Senhor não abandona as obras das mãos dele. Ele ainda está com as mãos no nosso barro, formando o nosso vaso para que sejamos vasos de honra, vasos para expressar a glória dele sobre a terra. Vamos ler a mensagem. Às vezes, nossa baixa autoestima nos leva a adotar uma postura aparentemente superior, como um mecanismo inconsciente de defesa que busca compensar uma sensação de inadequação interna. Esse exagero na forma como nos apresentamos é, na verdade, um grito silencioso de um vazio, uma tentativa de esconder nossa fragilidade e de provar nosso valor. Mas o que muitas vezes esquecemos é que, por trás de cada excesso, há uma carência, um sinal de que estamos distantes de reconhecer e abraçar nosso verdadeiro eu. Cada um de nós possui um propósito único, desenhado por Deus, que vai além de simplesmente nascer, crescer, envelhecer e morrer. Você só descobrirá seu propósito em Deus. Em Deus. Você só descobrirá o seu propósito quando você busca em oração e pede a Ele: mostra-me o teu propósito. Você só descobrirá seu propósito em Deus, continuando aqui a leitura, que vai além de qualquer sonho ou aspiração pessoal. Muitas pessoas gostariam de fazer algum tipo de negócio, mas Deus chamou para o ministério há muitos pastores, líderes, pessoas que se tornaram missionárias, criaram projetos, ONGs, para ajudar pessoas refugiadas em outros países e que hoje estão muito felizes por poderem ajudar pessoas de todas as partes do mundo, mas que antes de chegarem no propósito, tinham pensado em ser um médico, uma médica, um advogado, uma advogada ou alguma coisa assim. Esse propósito é muito maior do que podemos imaginar. A baixa autoestima costuma estar ligada a problemas de identidade. Quando não sabemos quem somos, acabamos nos rendendo às opiniões alheias. E nossa vida passa a se reduzir a uma prisão de aparências, submetendo-nos a muitas coisas que apenas mancham ainda mais nossa verdadeira imagem. Mas saiba que em Deus há um caminho de restauração e cura. Muitas pessoas abandonam depois de um certo tempo, 10, 20 ou 30 anos em uma carreira, aquela carreira para começar um novo negócio em que depois dizem: era isso que eu deveria ter feito antes. Estamos comentando isso porque esse parágrafo que nós lemos aqui nos mostra isso, que muitas vezes as pessoas elas aparentam que estão muito felizes no negócio. Elas falam com exagero, mas na verdade elas estão carregando
tristeza, sofrimento, dores, seguindo em uma carreira, em uma vida que elas acharam que era melhor porque alguém disse para elas: é melhor você fazer isso. Quantas pessoas seguiram uma carreira como advogado, como médico, porque os pais disseram: você nasceu para isso. E muitas vezes as pessoas estão infelizes por maiores que sejam as posições e os cargos que elas estão, porque elas não buscaram o propósito em Deus. Lendo o último parágrafo, quando você se reconhece como um filho de Deus, abre sua vida para um novo sentido e propósito. Suas decisões passam a ser tomadas para agradar ao Pai, não às expectativas alheias. Você entende que não precisa provar seu valor para ninguém, pois Deus o conhece profundamente. Por isso, convido você a reconhecer sua verdadeira identidade de filho, pois assim você alcançará a cura para sua alma e viverá plenamente seu destino em Deus. A frase de hoje é: descobrir a sua identidade em Deus o fará agir com base em quem você é, não pelas suas circunstâncias. Lendo mais uma vez: descobrir a sua identidade em Deus o fará agir com base em quem você é, não pelas suas circunstâncias. Falando a respeito de pessoas que entraram na medicina, na advocacia ou em um negócio que era da família, talvez você estava fazendo ou está fazendo, cumprindo essa atividade sem ter ativado o propósito em Deus. Não necessariamente você precisa mudar a carreira para se tornar um pastor, uma missionária, um líder de célula ou algo relacionado ao ministério de maneira direta. Mas, quando você se encontra com Deus e ativa sua identidade em Deus, você pode até continuar naquilo que você já está fazendo. Mas a forma como você vê aquilo que você faz muda. A visão, o modo como você passa a ser, o que você está sendo e o que você está fazendo, muda completamente de sentido. Pessoas que têm o seu negócio mudam o foco de aumentar a produtividade para ter mais lucros para aumentar a distribuição desse produto e serviço para servir as pessoas da melhor maneira possível. O pensamento já não é mais quanto eu vou ganhar de lucro ou de dinheiro, mas quanto de satisfação essa empresa gera de valor e de alegria nas casas, nas famílias. Eu posso ser um grande distribuidor de alimentos, como dono de um supermercado, pensando nos lucros que eu vou ganhar. Mas eu posso pensar, esse negócio que eu tenho ajuda muitas pessoas, coloca alimento na mesa das famílias e abençoa todos aqueles que vêm a esse lugar. A visão é diferente. A alegria vem no coração, porque você sabe que não se trata de um negócio, mas se trata de servir ao outro, de entender que os meus dons, talentos, bens, negócios, habilidades, família, capacidades são todas ativadas em Deus para manifestar a glória de Deus. Que hoje o Senhor ative em você a sua identidade e que você faça tudo para a honra e glória dele. Que você tenha a sua identidade ativada. E não importa se você trabalha como um colaborador em uma família, como um empregado doméstico, como uma pessoa que recolhe o lixo da sua cidade. O que importa é que você tenha a identidade ativada em Deus. Que você
é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus e que tudo que você está fazendo honra a Deus. Cada trabalho, cada serviço, cada detalhe, cada habilidade, tudo que você faz, que tenha essa ativação da identidade. Estou ajudando essa família, estou ajudando a minha cidade, estou servindo ao meu próximo, estou honrando ao meu Deus com aquilo que tenho hoje, cumprindo o propósito dele aqui nessa terra. Hoje é o dia 218 dos 365 dias. A leitura bíblica de hoje é Neemias, capítulo 12. E a palavra-chave é identidade. Quando nós temos a identidade ativada, a nossa vida passa a ter sentido e não fazemos nada para agradar alguém, não fazemos nada querendo parecer aquilo que não somos, porque simplesmente sabemos que somos filhos do Pai. E eu tenho um convite a fazer a você. Talvez você ainda não está com a sua identidade ativada em Deus. E você pode ter essa identidade ativada quando você entende que você é filho de Deus e para você ser filho de Deus, você precisa aceitar a Jesus, porque Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz. Quando ele morreu lá na cruz, ele morreu para dizer assim: eu trago restauração para toda a humanidade. A humanidade estava longe de Deus, com as marcas do pecado, mas eu vou até lá e vou dar a minha vida, e quando eu derramar o sangue na cruz, aquele sangue vai perdoar os pecados de todos. Então, todos poderão se tornar amigos de Deus, poderão se tornar filhos de Deus, quando aceitam a Jesus. E como presente, vão receber o Espírito Santo, que é o Deus Espírito Santo. Então, quando você aceita Jesus, você se torna filho de Deus, você se torna irmão de Jesus e se torna aquele que tem Deus, o Espírito Santo, morando em você. E quando o Espírito Santo mora em nós, ele todos os dias ativa a nossa identidade e fala para nós o que Deus quer de mim e de você para alcançar os propósitos dele. Mas o presente maior é que a sua vida passa a ter propósito. E tudo que você faz tem sentido, valor, significado, e no final você vai estar com ele para sempre na glória. Então, aceite a Jesus fazendo uma pequena oração comigo. Você deve crer que Jesus é o Filho de Deus, que você vai receber essa condição de Filho de Deus aceitando a Jesus e que você vai ter o Espírito Santo morando em você. Diga essa oração: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para morar em mim e me ensinar como seguir essa vida até chegar no céu. Amém. Com essa pequena oração, você disse que Jesus é o teu Senhor, então agora Ele lidera a sua vida. Você deve orar, colocar a sua vida e as suas dúvidas, inseguranças, incertezas em Deus, dizendo: Deus, mostra qual o teu propósito na minha vida. Ele vai mostrar para você. E como nós lemos aqui, nesse versículo que está aqui no topo da tela, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele vai cumprir o propósito que Ele tem para você. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. No meio do caminho, você pode tropeçar, errar, cair, mas Ele está com o amor dele permanecendo ali, para sempre. Toda vez que você errar, tropeçar, cair, falhar, Ele está ali, como Pai, para levantar você pela mão e dizer: Filho, filha, eu estou aqui, vamos de volta.
E ele termina aqui: não abandones as obras das tuas mãos. Ele não vai abandonar o que começou na sua vida. Ele vai sempre completar. Basta que você esteja disposto, disposta, disponível para sempre falar com ele e pedir: me faz de novo, me faz de volta. Não importa a opinião dos outros, importa o que Deus pensa a seu respeito. Agora você deve procurar uma comunidade de fé, uma igreja, onde se prega que o nome de Jesus é poderoso e que ele está vivo, onde as pessoas oram diretamente para Jesus. Você não precisa orar para nenhuma imagem e para nenhum objeto, porque o Salmo 115 fala que as imagens, elas têm a forma de um Deus, mas as imagens têm olhos, mas não veem, nariz, mas não cheiram, boca, mas não falam, pés, mas não andam, e mãos que nada fazem. Mas o Senhor é Deus, Ele está no céu, Ele está vivo. Você não precisa falar a ninguém. Você agora aceitou a Jesus e pode falar diretamente com Ele, e Deus ouve a sua oração e responde aquilo que você pede a Ele de maneira direta. Se você tem dúvida disso, leia depois Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Lá está escrito assim, que Jesus não se preocupou em manter-se no céu, mas ele aceitou descer do céu e vir na terra, assumindo a forma física. E assumindo essa forma física, que foi humilhante, porque ele desceu da glória dele para vir aqui na terra, ele ainda se rebaixou mais e aceitou morrer como um condenado, de maneira injusta, para que pudéssemos ter a salvação. E por causa disso, quando ele morreu, Deus o ressuscitou e o colocou hoje à direita de Deus. E ele intercede por nós, de maneira que Deus exaltou Jesus e o colocou com o nome sobre todo nome, de modo que todos os joelhos se dobrarão diante dele, de todos os povos, línguas, tribos e nações. Reconhecerão que ele é o Filho de Deus e aquele que é digno de honra, glória e louvor. É por isso que adoramos a Jesus, porque ele desceu da sua glória e fez a obra que fez de morrer por nós e derramar o sangue dele para nos trazer a salvação. Portanto, não há necessidade de se falar com nenhum intermediário. Jesus é o único que ouve e responde e restaura a nossa vida com Deus. Agora, ingresse em uma igreja que prega o que diz a Bíblia e se batize nas águas. O batismo nas águas está escrito em João capítulo 3, versículo 5, quando Jesus conversava com Nicodemos, um mestre da palavra, e disse para ele: quem nasce da água e do Espírito herda o reino de Deus. Nascer do Espírito, você já nasceu porque aceitou a Jesus. Se você não aceitou, volte nesse vídeo e aceite Jesus, porque é o maior presente que você dá para a sua própria vida. Estar em Deus. Então aceite a Jesus e assim você nasce do Espírito. Aquele que nasce da água e do Espírito herda o reino de Deus. Nascer da água é o batismo nas águas. Quando você batiza-se nas águas, seus pecados ficam para trás e você sai lavado para seguir a Jesus, para seguir a Deus. O Espírito Santo mora em você quando você recebe Jesus, quando você faz a oração de aceitar a Jesus. E depois de batizado, participe da ceia. A ceia é uma comunhão em que os irmãos tomam um pão e partem e comem para lembrar que o corpo de Jesus foi sacrificado por nós. E depois tomamos um cálice com suco de uva que lembra que ele derramou o sangue dele para nos perdoar os pecados.
toda vez que você participa da ceia, você come o corpo de Cristo e ganha força espiritual. E quando você bebe o sangue, que é o cálice com suco de uva, você é purificado dos pecados. Então você vai participando da ceia e você vai ganhando força espiritual no corpo de Cristo e vai sendo cada vez mais limpo e limpo e limpo dos pecados, até que você seja chamado para o céu. Então você estará com Ele para sempre na glória, a esperança nossa de estarmos com Ele para sempre. Vamos agradecer a Deus, Senhor. Te agradecemos por essa palavra e pedimos que o Senhor venha restaurar a nossa identidade. Se existe alguma sensação de fracasso, tropeço, queda, engano, talvez estamos nos inflando, querendo parecer que estamos muito bem, mas só o Senhor sabe o que nós carregamos, o que estamos passando, na verdade, no esconderijo do nosso quarto, quando não dizemos a ninguém aquilo que realmente está acontecendo. Eu quero te pedir que o Senhor visite o íntimo de cada pessoa, trazendo restauração para a alegria do Senhor. Que nossas vidas possam servir aos teus propósitos. Que o Senhor revele para os que ainda não sabem, não têm clareza qual é o propósito. Mostra qual é o propósito. Dá um direcionamento, abre portas, apresenta pessoas para que esse teu filho, para que essa tua filha entenda qual o propósito. Que o Senhor ative os propósitos dos pais, que eles sejam bons pais. Que o Senhor ative os propósitos das mães, que elas consigam se posicionar como mães numa sociedade em que existem tantos convites para o mal. Que o Senhor ajude os empresários a ativarem a identidade de que os seus negócios, os seus bens, não são para ganhar mais dinheiro, mas são, na verdade, para trazer trabalho para pessoas e famílias, trazer serviços e produtos que chegam nas famílias e que trazem respostas às necessidades dessa terra, nas famílias e nas pessoas. Eu peço que o Senhor abençoe esse dono de escola, que entenda que não é só uma pré-escola, mas é um lugar para desenvolvimento de crianças, para desenvolvimento de pessoas para a sociedade. Que nós possamos ativar em Deus os nossos propósitos, para que possamos servir para o teu reino e a manifestação da tua glória nessa terra. Abençoa também os que trabalham de alguma forma no ministério. Que o Senhor os abençoe e os ajude a ativarem essa identidade nas pessoas. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.